Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai iniciar uma leitura e discussão de um livro diferente, que é o Patologia do Bogliolo. A gente está aqui com a 8ª edição e a gente vai começar fazendo a leitura e discussão desse capítulo 1, que tem como título a Introdução à Patologia. Então, vamos iniciar com o primeiro parágrafo. Etimologicamente, o termo patologia significa estudo das doenças, do grego pathos, doença, sofrimento, e logos, estudo, doutrina. No entanto, é preciso considerar que o conceito de patologia não abrange todos os aspectos das doenças, que são muito numerosos e poderiam confundir a patologia humana com a medicina. Esta, sim, aborda todos os elementos ou componentes das doenças e sua relação com os doentes. Na verdade, medicina é a arte e a ciência de promover saúde e de prevenir, curar ou minorar os sofrimentos produzidos pelas doenças. De um modo prático, a patologia pode ser entendida como a ciência que estuda a causa das doenças, os mecanismos que as produzem, os locais em que ocorrem e as alterações morfológicas e funcionais que apresentam. Tratando desses aspectos, a patologia fornece as bases para o entendimento de outros elementos essenciais das doenças, como manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento, evolução e prognóstico. Nesse contexto, portanto, a patologia é uma parte dentro de um todo maior que é a medicina. Então, a gente iniciou com conceitos, que foram dados. Que a gente tem que patologia é o estudo das doenças. E um conceito mais abrangente é o estudo da causa das doenças, dos mecanismos que as produzem, os locais onde ocorrem, as alterações morfológicas e funcionais que essas doenças vão gerar. Então, essa patologia ela está dentro de uma englobação maior que é a medicina. Então, dentro da medicina, há a área da patologia que estuda causa, mecanismos, locais, alterações morfológicas e funcionais que as doenças podem gerar. Esse primeiro parágrafo é bem um pouco conceitual, traz alguns conceitos de várias palavras, e agora a gente vai falar de saúde e doença. Os conceitos de patologia e de medicina convergem para um elemento comum, que é a doença. A definição de doença pode ser entendida a partir do conceito biológico de adaptação, que é uma propriedade geral dos seres vivos representada pela capacidade de ser sensível às variações do meio ambiente, irritabilidade, e de produzir respostas, variações bioquímicas e fisiológicas capazes de adaptá-los. Essa capacidade varia em diferentes espécies animais e em diferentes indivíduos de uma mesma espécie, pois depende de mecanismos moleculares vinculados direta ou indiretamente ao patrimônio genético. Pode-se definir saúde como um estado de adaptação do organismo ao ambiente físico, psíquico ou social em que vive, de modo que o indivíduo se sinta bem, saúde subjetiva, e não apresente sinais ou alterações orgânicas, saúde objetiva. Ao contrário, doença é o estado da falta de adaptação ao ambiente físico, psíquico ou social, no qual o indivíduo se sente mal, sintomas e/ou apresente alterações orgânicas evidenciáveis, sinais. Então, aqui a gente trouxe dois conceitos importantes para a gente, que é esse conceito de saúde e doença. Então, essa saúde e doença vai dizer respeito muito à capacidade desse indivíduo de adaptar a um ambiente. Então, se esse indivíduo apresenta uma adaptação a esse ambiente físico-psicossocial e se sente bem e não apresenta qualquer alteração orgânica ou sinal, é dito que esse indivíduo pode estar em um estado de saúde. Agora, a doença vai ser essa falta de adaptação a esse ambiente físico-psicossocial, onde o indivíduo pode se sentir mal e ou apresentar essas alterações no organismo. Então, aqui também a gente tem dois conceitos importantes da gente trazer, que é esse conceito mais subjetivo, da pessoa se sentir bem ou se sentir mal, que vai ser dado o nome de sintomas, e essas alterações que o corpo vai apresentar, então que a gente pode perceber, essas alterações que são evidenciáveis, vai ser dado o nome de sinais. Para as ciências da saúde humana, é importante ainda considerar que o conceito de saúde envolve o ambiente em que o indivíduo vive, tanto no seu aspecto físico, como também psíquico e no social. Por essa razão, os diversos parâmetros orgânicos precisam ser avaliados no contexto do indivíduo. O número elevado de hemácias, por exemplo, pode ser um sinal de policetemia se a pessoa vive no nível do mar, mas representa apenas um estado de adaptação para o indivíduo que mora em grandes altitudes.
Então, existe esse conceito diferente de saúde para cada um. Então, pessoas que apresentam mesmos valores, por exemplo, em exames, pode ser, em um caso, um estado de uma doença gerando isso, e em outro estado, apenas a adaptação que é esperada, que foi dado o caso dessa policitemia. Que essa policitemia é o número elevado de glóbulos vermelhos em um indivíduo e, se essa pessoa estiver vivendo no nível do mar, é uma suspeita, essa policitemia nessa pessoa pode ser uma suspeita, por exemplo, de um tumor que está causando a superprodução desses glóbulos vermelhos. Entretanto, o número elevado de hemácias em pessoas que vivem em grandes altitudes já se é esperado, devido à baixa pressão e à quantidade de oxigênio disponível nessas grandes altitudes. Então, a policitemia, nesses casos, já é esperado. Portanto, o mesmo valor que está causando essa policistemia em um indivíduo pode ser considerado, né, uma suspeita de doença e em outros já é considerado uma adaptação saudável para aquele indivíduo. Saúde e normalidade não têm o mesmo significado. A palavra saúde é utilizada em relação ao indivíduo, enquanto o termo normalidade é utilizado em relação a parâmetros de parte estrutural ou funcional do organismo. O normal ou a normalidade é estabelecido a partir da média de várias observações de determinado parâmetro, utilizando-se para seu cálculo métodos estatísticos. Os valores normais para descrição de parâmetros do organismo, peso dos órgãos, número de batimentos cardíacos, pressão arterial sistólica, diastólica, etc., são estabelecidos a partir de observações de populações homogêneas de mesma etnia vivendo em ambientes semelhantes e cujos indivíduos são saudáveis, segundo o conceito enunciado anteriormente. Então, há também essa diferença entre saúde e entre normalidade. Enquanto a saúde vai dizer respeito à relação com o indivíduo, a normalidade vai dizer mais respeito a um valor esperado para aquela determinada população homogênea. Então, a partir de estudos em uma população homogênea, então que apresenta características semelhantes entre essa população, vão ser feitos levantamentos e dados esses valores, como por exemplo, batimento cardíaco, pressão arterial, e isso vai ser colocado dentro de um normal esperado para aquela população homogênea. Entretanto, cada caso deve ser estudado especificamente para ver se esse estado de saúde está sendo apresentado, então é o esperado, ou aquele indivíduo apresenta uma normalidade, onde esses valores, né, fora do normal daquela população, para determinado indivíduo, pode ser considerado um estado de saúde. Então, há essa diferença entre os valores normais, que é dado de acordo, né, com estudos feitos com a população, e saúde, que é a relação do indivíduo. Então, vai ser uma coisa mais específica. A gente falou nesses primeiros parágrafos, então, em conceitos de palavras mais gerais, medicina, patologia, saúde, doença, e agora a gente vai entrar em conceitos de palavras que já envolvem a patologia propriamente dita. Todas as doenças têm causa ou causas que atuam por determinados mecanismos, os quais produzem alterações morfológicas e ou moleculares nos tecidos, que resultam em alterações funcionais no organismo ou em parte dele, produzindo manifestações subjetivas, sintomas ou objetivas, sinais. A patologia cuida dos aspectos de etiologia, estudo das causas, patogênese, estudo dos mecanismos, anatomia patológica, estudo das alterações morfológicas dos tecidos, que, em conjunto, recebem o nome de lesões, fisiopatologia, estudo das alterações funcionais de órgãos e sistemas afetados. O estudo de sinais e sintomas das doenças é objetivo da propedêutico-semiologia, cuja finalidade é fazer seu diagnóstico, a partir do qual estabelece um prognóstico, tratamento e a prevenção, figura 1.1. A gente tem aqui, então, essa figura 1.1 que traz para a gente elementos de uma doença e sua relação com as áreas de estudo da patologia e da medicina. A gente tem, então, as áreas que envolvem a patologia, que é a etiologia, que está relacionada com as causas da doença, a patogênese, que são os mecanismos que essa doença gera, as alterações morfológicas, que são as lesões causadas por essa doença, e a fisiopatologia, que são alterações funcionais
que essas doenças geram. Então, tudo isso engloba a patologia. E, além disso, existe também a propedêutica ou a semiologia, que vai fazer o estudo de sinais e sintomas e buscar levantar, junto com a patologia, diagnóstico. Então, a junção da patologia com a propedêutica e a semiologia vai buscar dar para a gente o diagnóstico, o prognóstico, a terapêutica e a prevenção. E tudo isso é englobado dentro da medicina. Então, desde as causas, os mecanismos gerados pela doença, as lesões, as alterações funcionais, os sinais e sintomas que essa doença gerou, e a busca por um diagnóstico, pelo prognóstico, pela a terapêutica e pela prevenção, vai englobar tudo isso a medicina. Diferentes doenças têm componentes comuns. Pneumonite lobar, meningite purulenta, tuberculose são doenças diferentes que têm em comum o fato de serem causadas por bactérias e de apresentarem lesões inflamatórias. Considerando-se esse aspecto, a patologia pode ser dividida em dois grandes ramos: patologia geral e patologia especial. A patologia geral estuda os aspectos comuns às diferentes doenças no que se refere às suas causas, mecanismos patogênicos, lesões estruturais e alterações de sua função. Por isso mesmo, faz parte do currículo de todos os cursos das áreas das ciências biológicas da saúde. Já a patologia especial ocupa-se das doenças de determinado órgão ou sistema respiratório, cavidade oral, etc. Ou estuda as doenças agrupadas por suas causas, doenças infecciosas, doenças causadas por radiação, etc. Dentro dessa abrangência, tem-se a patologia médica, a patologia veterinária e a patologia odontológica. Nos currículos de medicina, a disciplina de patologia especial dos sistemas é quase sempre denominada anatomia patológica especial ou simplesmente anatomia patológica, já que os patologistas tradicionalmente dão maior ênfase ao componente morfológico das doenças. No entanto, os aspectos etiopatogenéticos e fisiopatológicos das doenças são indispensáveis para bom diagnóstico, boa prevenção e boa terapêutica, sendo essa a abordagem mais adequada para a correta formação do profissional em saúde. Então, trouxe essa divisão que existe entre patologia geral e patologia especial e os ramos que essa patologia pode ser dividida, como médica, veterinária e odontológica. Sendo que, na medicina, geralmente é mais estudado essa patologia geral dos sistemas, que pode ser dividida de acordo com órgãos ou sistemas, então as doenças de órgãos ou sistemas, ou então pelas causas que geram essas doenças. Então, doenças infecciosas, doenças causadas por radiação. Então, há essa possível divisão da patologia no curso das áreas da saúde. Tendo por objetivo conhecer os elementos comuns às diferentes doenças, a patologia geral envolve-se com doenças tanto humanas como dos animais, de laboratório ou não. Aliás, a patologia geral tem importante componente experimental, a partir de modelos induzidos em animais de laboratório. Por outro lado, como as doenças representam um estado de desvio da adaptação, nelas não ocorrendo fatos biológicos novos, mas apenas desvios de fenômenos normais. A compreensão da patologia geral exige conhecimento, pelo menos razoáveis, sobre os aspectos morfológicos, bioquímicos, fisiológicos das células e dos tecidos normais. Então, como essa patologia geral vai estudar a doença e essa doença geralmente, essa doença que é causada por um desvio da adaptação, geralmente vai causar algum fenômeno anormal, ou seja, alterações nesse organismo. Então, alterações que podem ser morfológicas, bioquímicas, fisiológicas e dessas células, desses tecidos. É importante a gente conhecer a morfologia, a bioquímica e a fisiologia das células e dos tecidos normais, para quando a gente estiver estudando essa patologia geral e visualizar essa anormalidade que a doença causa, então esse desvio da normalidade, a gente lembre do que é normal e assim consiga entender o que essa doença está causando para gerar esses sinais e sintomas de característicos de determinada doença. Por tratar dos aspectos comuns às doenças, a patologia geral
pode ser campo de especialização para qualquer profissional das áreas biológica e da saúde. O profissional médico especializado em patologia é denominado anatomopatologista, ou simplesmente patologista. O campo de atuação do patologista varia em diferentes países. Nos Estados Unidos, ele é responsável não só pelos diagnósticos anatômicos baseados no estudo morfológico das lesões, como também pelos diagnósticos feitos com a utilização de métodos laboratoriais, análises clínicas. No Brasil, a patologia clínica, diagnóstico de alterações orgânicas pelo emprego de métodos de laboratório, se separou da anatomia patológica, ficando os patologistas encarregados apenas dos diagnósticos morfológicos. Por motivos didáticos, neste texto, a patologia será apresentada tendo como centro o estudo de lesões comuns às diferentes doenças, procurando se abordar em cada uma delas as causas, etiologia, mecanismos patogênicos, patogênese ou patogenia, alterações morfológicas, anatomia patológica e transtornos funcionais, fisiopatologia. Então trouxe para a gente como que o livro vai abordar essas doenças ao longo da nossa leitura e discussão. E agora a gente vai começar com estudo, né, saindo dos conceitos e estudando mais a fundo, falando agora de agressão, defesa, adaptação e lesão, e vendo o que significa cada um deles e qual a diferença. Lesão ou processo patológico é o conjunto de alterações morfológicas, moleculares e/ou funcionais que surgem nas células e nos tecidos após as agressões. As alterações morfológicas que caracterizam as lesões podem ser observadas a olho nu, alterações macroscópicas, ou a microscopia de luz ou eletrônica, alterações microscópicas e submicroscópicas. As alterações moleculares, que muitas vezes se traduzem rapidamente em modificações morfológicas, podem ser detectadas por métodos bioquímicos de biologia molecular. Os transtornos funcionais manifestam-se por alterações da função de células, tecidos, órgãos ou sistemas e representam os fenômenos fisiopatológicos. Então, a gente teve aqui a conceituação do que é essa lesão, que vão ser essas alterações morfológicas, moleculares e ou funcionais que agridem as células ou os tecidos. E elas podem ser microscópicas ou macroscópicas, de acordo com o método que a gente pode visualizar elas. E existem alguns métodos que podem ajudar na visualização, como por exemplo métodos bioquímicos ou métodos da biologia molecular. E essas lesões vão gerar essas alterações na função dessas células dos tecidos ou dos órgãos e assim gerando fenômeno fisiopatológico, né? Então, os sinais e sintomas que a doença vai causar. As doenças surgem e evoluem de maneira muito variadas. As lesões são dinâmicas, começam, evoluem e tendem para a cura ou para a cronicidade. Por esse motivo, são também conhecidas como processos patológicos, indicando a palavra processo uma sucessão de eventos, que, nos processos burocráticos, ficam registrados como folhas sucessivas numeradas dentro de uma pasta. Por essa razão, o aspecto morfológico de uma lesão varia de acordo com o momento em que ela é examinada. Os aspectos cronológicos da doença estão indicados na figura 1.2. Então aqui a gente tem um esquema com os aspectos cronológicos de uma doença. Então a gente tem a causa da doença. Após a causa vem o período de incubação, que é um período sem manifestações. Após esse período de incubação, passa para um período prodrômico, em que há sinais e sintomas, mas sinais e sintomas inespecíficos. Depois desse período prodrômico, passa para o período de estado, onde há sinais e sintomas típicos daquela doença. E então vai para a evolução. E a evolução pode se dar com a cura, sendo a cura sem sequela ou a cura com sequela, para a cronificação dessa doença, então essa doença permanecer ao longo do tempo, para complicações, então essa doença ir piorando ao longo do tempo, e para o óbito. E também a gente tem que, com a cronificação, ou seja, com essa doença perdurando ao longo do tempo, dessa cronificação pode ir para a cura, sem ou com sequelas, ou dessa cronificação pode gerar complicações dessa doença,
e essas complicações podem vir a gerar o óbito. E após a discussão dessa figura, a gente vai encerrando essa parte desse primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Logo menos vai ter o vídeo com a continuação. Qualquer dúvida, sugestão, crítica ou opinião pode ser deixada aqui nos comentários ou feita no nosso Instagram. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, siga a gente no Instagram e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.